Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 23 de setembro de 2025, nosso devocional diário está em 2 Timóteo, capítulo de número 4. Último capítulo e muito certo de essas serem as últimas palavras de Paulo escritas a cada um de nós. Paulo está escrevendo ali ao seu filho na fé, ao seu jovem discípulo Timóteo, e ele termina ali a sua carta instando com Timóteo que ele pregue. O versículo 2 diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Veja que Paulo ele faz questão de lembrar a Timóteo para pregar a palavra. A principal obra da igreja é pregar a palavra. O evangelho precisa ser levado em tempo e fora de tempo. O evangelho precisa repreender, precisa exortar ou encorajar, precisa ser feito com toda a paciência e com a doutrina sempre à frente. A doutrina de Deus, a doutrina da palavra é importantíssima para que o evangelho seja pregado e nossas vidas sejam transformadas. Olha o que Paulo vai dizer para Timóteo no versículo 3. E por que ele precisa pregar? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Como Paulo é atual. Palavras escritas há 2000 anos atrás e hoje em dia nós temos visto isso. As pessoas não têm suportado a sã doutrina. As pessoas preferem modismos, preferem entretenimento, preferem palavras que encham os seus egos. As pregações de prosperidade, as pregações de autoajuda estão invadindo os púlpitos. As pregações falando de fábulas, histórias cada vez mais mirabolantes estão chamando a atenção das pessoas ao invés de elas ouvirem a palavra. Ele diz aqui que eles vão amontoar doutores para falar o que querem ouvir, para atingir os seus próprios desejos, para poderem suprir as suas próprias necessidades, ao invés de serem confrontados naquilo que estão errando, eles são confortados nos seus pecados e assim está os nossos dias. Paulo, ele sabe que está chegando ao fim dos seus dias. Ele diz, versículo 6, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essas palavras de Paulo que talvez se alguém tivesse feito uma lápide para ele, teria colocado ali, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, são palavras eternas, palavras que todos nós ao fim da nossa jornada também queremos poder dizer. Paulo sabia que a partida dele estava próxima. Ele sabia, como diz o versículo 8, que a coroa da justiça estava guardada para ele, a qual o Senhor justo juiz lhe daria naquele dia, e não somente a ele, mas a todos os que amarem a sua vida. Que nós também, como Paulo, possamos combater o combate, possamos terminar aquilo que nos está proposto, a nossa vocação, o nosso chamado a pregar o evangelho, que a fé nunca saia de nós, para que nós também, como ele, possamos dizer com alegria que estamos chegando ao final da nossa jornada. Ele diz que a todos que amarem a vinda do Senhor, o Senhor tem uma coroa de justiça preparada para ele. Por fim, Paulo vai dar algumas instruções pessoais ali a Timóteo. Ele diz, procura ter comigo depressa. Ele fala, venha ter comigo depressa. Mais embaixo, nós vamos ver que ele vai dizer para Timóteo trazer a capa que ele tinha deixado em Trode, na casa de Carpo, os livros e os pergaminhos. No versículo 21, ele vai dizer para ele vir antes do inverno. Estamos vendo Paulo dizendo, Timóteo, vem, eu quero te ver antes de terminar a minha jornada. Traga a capa, traga os livros. Veja que Paulo lia, Paulo estudava, Paulo não se cansou, mesmo na prisão, mesmo preso, mesmo no fim da vida. Por isso nós sempre incentivamos, leia a Bíblia, leia a palavra, leia bons livros, estude, ouça, medite, comente, porque é isso que é importante. Pregue a palavra, é o que Paulo mandou. Paulo vai citar vários nomes aqui no final da sua carta. O versículo 10, ele vai falar de Demas, que tinha desamparado a ele, vai falar que esse Demas amou o presente século e foi para Tessalônica, deixou ele sozinho. Crescente foi para Galácia e Tito voltou para Damasco. Só Lucas estava ali com ele. Isso mesmo, Lucas. Imagino eu que Lucas ali naqueles momentos com ele também recebeu muitas informações das quais ele colocou ali no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo, ele interessantemente vai mandar chamar Marcos. Toma Marcos, traz-o contigo, porque me é útil para o ministério. Vamos lembrar que Paulo e Marcos tiveram um problema de ali na sua segunda viagem missionária, onde Paulo
se separou de Barnabé, mas agora ele está dizendo, traz Marcos, ele é muito útil para estar aqui comigo. E ele manda dizer ali, enviei também Tíquico a Éfeso, e aqui Paulo está terminando a sua carta. Ele vai dizer que no fim ele estava ali sozinho, só Lucas estava com ele. Ainda teve um tal de Alexandre Latoeiro que causou muitos males a ele diz no versículo 14, e ele pede que o Senhor paga ele segundo as suas obras. E ele mais uma vez manda Timóteo, você porém guarda também desse homem, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Mas ele não ligava daquelas pessoas terem o abandonado. No versículo 17 ele vai lembrar, o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Paulo tinha consciência de que Deus o estava fortalecendo, que o mal maior não viria a ele enquanto Deus não quisesse que acontecesse. E aqui nós chegamos ao final. Paulo termina essa carta dizendo ali para Timóteo, o Senhor Jesus seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. E aqui também eu me despeço junto com o apóstolo Paulo, que Deus abençoe a sua vida. Leia, medite, comente, faça comentários, compartilhe essa mensagem para que todos possam ouvir essa palavra de exortação, de encorajamento, para que nós preguemos a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida sempre e a paz do Senhor.